Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos agora a tentar analisar alguma coisa sobre as notícias que são veiculadas sobre esse mercado de veículos elétricos puros, né? Os BEVs, não apenas apenas os elétricos puros, nós vamos falar dos eletrificados. Os híbridos estão fora do contexto desse vídeo aqui. E dê uma olhada. Aqui nós temos uma notícia de 7 meses atrás, uma entrevista do canal Market Makers ao Sérgio Habib, que é o diretor-presidente da Jack Motors. Colocando-se as legendas, vocês podem ver que ele informou o quê? Que o mercado de carro elétrico vai ficar por 2%, em torno de 2% por um tempão. Bom, essa notícia foi há 7 meses e agora nós estamos em junho de 2025. Então, 7 meses, estamos nos referindo aqui a dezembro, né, de 2024. Vamos observar se isso aqui é verdade? Olha só, usando os dados da FenaBrave, que a FenaBrave é a Federação de Distribuidores de Veículos, vamos encontrá-la aqui. Ó, FenaBrave, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. Eles fazem as contas de todos os carros que são emplacados no Brasil. Não apenas os carros, os veículos. E emitem esses relatórios aqui, ó. Sempre um mês depois. Em junho saiu o relatório referente a maio, né? Em maio saiu o relatório referente a abril e assim sucessivamente. E esse aqui, a meu ver, essa é a fonte mais confiável para dados sobre emplacamento e venda de veículos. Bom, então, com os dados deles, eu monto uma tabela na qual eu faço os estudos sobre os carros eletrificados. Pois bem, usando-se os dados da FenaBrave, vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó, de dezembro em diante, mais do que 2, mais do que 2, mais do que 2, mais e já passou do dobro. Então, ainda que fosse uma previsão, essa previsão está furada. Então, essa informação não é verdadeira, nem mesmo para o mês em que foi publicada essa notícia. Então, vamos tentar identificar qual é a verdade do que está sendo falado sobre o mercado desses carros, dos elétricos puros, os nossos conhecidos BEVs. Vamos agora comparar duas notícias, tá? Esta notícia aqui, o mundo se enganou, é uma notícia do Market Makers novamente, de 6 meses atrás. Sendo de 6 meses atrás, ela está se referindo a algo em torno de janeiro de 25, um pouco antes, um pouco depois, né? E, a princípio, o Sérgio Habib é uma fonte confiável, né? É um nome conhecido, é um empresário, é o diretor-presidente de uma montadora aqui no Brasil, né? Da Jack Motors. E aqui nós temos a CNN, também uma fonte confiável, um jornalista de renome. Mas olhem a diferença entre as informações. Aqui no Market Makers, o Sérgio Habib diz: ninguém está comprando. Do lado direito, aqui, a CNN diz: a venda de veículos eletrificados aumentou 10% no Brasil. Mas sempre que se fala em percentual, tem que se dizer em relação a quê? Tá? Então, a informação é essa aqui, ó, é comparando-se segundo, estão repercutindo informação da BVE, né? Ele diz aqui, ó, a BVE diz que foram comercializados quase 40 mil. Venda de carros elétricos aumenta 10%. E o que está na descrição? O mercado de veículos elétricos cresceu 10% no primeiro trimestre de 25 em comparação com o mesmo período de 24. Então, um percentual sempre tem que ter uma referência para esse percentual. A referência aqui são os primeiros trimestres de 2024 e 2025. E aqui diz que ninguém está comprando. Vamos ver os dados para analisar a matéria da esquerda, se ninguém está comprando. Vamos voltar aqui, ó. Se vocês observarem aqui, de dezembro de 24 em diante, o que está acontecendo? Ó, vamos botar janeiro, que aqui houve uma queda por causa de fim de ano, né, tal. Vamos só olhar isso aqui, vamos olhar este período aqui, de janeiro a maio. O número só cresce, ó, 123, 134, 141, 152, 167. Então, o número total de veículos vendidos no Brasil só aumentou de janeiro até maio de 25. Além disso,
o percentual de elétricos dentro desses números que já estão crescentes, o percentual também já está crescente. Aí, 2,3, 2,9, 3,3, 3,4, 3,1, chegando a 4,1. Então, sinceramente, não faz o menor sentido dizer que ninguém está comprando. Isso aqui é uma coisa irreal, né? Então, infelizmente, sou obrigado, a menos que a FenaBrave esteja com dados errados sendo publicados, a dizer que isso é mentira do Sérgio Habib e é mentira do Market Makers. Tá? Vamos agora olhar a CNN, o que ela diz, repercutindo na BVE. Bom, a BVE é claramente uma instituição para fomentar, para estimular a venda de carros elétricos. Então ela não é isenta. Não posso dizer que ela seja suspeita, mas ela não é isenta. A CNN, eu esperaria dela uma isenção e também que ela checasse qualquer coisa que ela fosse publicar. Vamos checar? Vamos ver como é que estão esses 2 trimestres? Observem aqui, tá? Janeiro, fevereiro e março de 2024. Aqui são os números, não são percentuais do que foi vendido. Janeiro, fevereiro e março de 2025. Aqui são os números de elétricos que foram vendidos, ok? Vamos agora fazer as contas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se vocês forem somar esses números, em 2024, dá isso aqui. Se vocês forem somar esses números, em 2025, dá isso aqui. Olha, a menos que eu esteja errando nas minhas contas, ou a FenaBrave esteja errando nas dela, e a BVE esteja errando nas dela, todo mundo esteja errando. Alguém tem que estar errando, porque nessa conta aqui não subiu. Baixou 8,38% em número absoluto a venda de carros elétricos puros entre 2024 e 2025. Então, essa informação está errada. Alguma coisa está errada. E a confiabilidade, até mesmo nessas fontes de informações, se nós utilizarmos a nossa matemática do ensino médio, não precisa muita coisa, e ir direto à fonte, a gente não precisa mais ficar ou falando em termos de disse-me-disse. Eu escutei falar, eu vi no YouTube, eu vi no Instagram, eu vi no WhatsApp, qualquer um desses lugares por onde as mentiras são claras e constantemente divulgadas. Bom, observem, claro, os dados, né, dos tempos. Essa matéria está aqui, né? Foi publicada há 6 meses, e essa aqui foi publicada há 2 meses. Só fiquei meio sem espaço para botar o link aqui. Não, está aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. O link está aqui, pequenininho. Então vocês podem verificar essas informações. Bom, então infelizmente a conclusão é: tanto a notícia da esquerda quanto a notícia da direita tem algo errado. Não são confiáveis. Alguma coisa está esquisita e precisa ser esclarecida. Se puderem, tentem auditar isso aí, busquem as informações, façam suas contas, me avisa. Bom, eu tenho uma planilha grande com diversos tipos de análise dos veículos, que aos poucos eu vou publicar aqui, e aqueles dados tabelados, eu gero esses gráficos aqui para fazer os estudos de como está a evolução da eletrificação. Por quê? Porque isso tem grandes repercussões tanto nos projetos de eletrificação de prédios quanto no projeto de segurança, por exemplo, dos corpos de bombeiros, né? Quanto mais veículos elétricos nós tivermos, quanto mais velhos eles ficarem, maior vai ser a probabilidade de nós termos incêndios violentos, perigosos, vigorosos, difíceis de combater no Brasil. E nós precisamos nos adaptar, nos prevenir, nos antecipar a esse problema, e só através de estatística. Estatística tem um radical de Estado e não é à toa. Só se faz a gestão do Estado, de um país, de uma nação, com boas estatísticas. E o Brasil tem um grande apagão estatístico. Mas o objetivo final, inicial e final desse vídeo aqui é falar sobre o que nós podemos prever com relação ou estimar com relação às tendências de mercado. A primeira coisa que a gente precisa colocar aqui, né, e que com fontes que eu peguei aqui aleatoriamente, né, não dá mais para ficar negando a mudança climática e o aquecimento global. No ano passado nós tivemos enchentes horríveis, né, históricas.
e aí um monte de fake news surgiram, que era o Laninha, El Ninho, o alinhamento planetário, o horóscopo, várias desculpas esfarrapadas foram dadas para negar o aquecimento global. E agora nós estamos vendo que estamos tendo enchentes novamente, gente morrendo. Então nós estamos vendo que essas mudanças vieram para ficar, a menos que a gente as faça ir embora ao longo do tempo. Gastamos muito tempo gerando essas mudanças climáticas e vamos precisar de muito tempo para nós revertermos essas mudanças climáticas, sob pena de nós vermos cada vez mais esse ser o novo normal lá no sul, e sabe-se lá o que virá acontecer em outras regiões do Brasil. O aquecimento global é uma realidade. Não interessam as falácias e as desculpas dos negacionistas. Isso é fato científico. Por que eu falei sobre as mudanças climáticas? Porque elas serão uma pressão extremamente forte para a mudança da nossa mobilidade e, de uma forma geral, uma pressão incrível sobre a descarbonização da nossa academia, apesar de certos presidentes de certos países, como os Estados Unidos e o Trump, falar uma coisa tão absurda nos tempos de hoje como drill baby, drill baby. Bom, se bem me lembro, o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial por conta de falta de petróleo, né? Quando os Estados Unidos fecharam a torneira do petróleo para o Japão. Então, a dependência energética é algo que até gera guerras. Aqui está para um período de um mês, por conta principalmente do que nós estamos vendo na guerra do Irã, entre Irã e Israel, com possibilidades de escalar para outros países do Oriente Médio que são produtores de petróleo. Com isso, o preço do petróleo está subindo. Tá? E o que isso faz? Faz com que quem não depende mais de petróleo para andar por aí, que está rodando só com energia elétrica do seu painel solar instalado em casa, está feliz e contente. E em termos estratégicos, todo país que puder reduzir a sua dependência em qualquer coisa, se um país depende de outro para energia, depende de outro para remédio, depende de outro para internet, depende de outro para medicamento, para tudo, a situação desse país é extremamente frágil em relação à sua sobrevivência ou pelo menos a manutenção da sua soberania ao longo do tempo. Então, ser independente é sempre muito, muito importante. Nenhuma grande nação do mundo vive criando dependências. Os russos não usam equipamento militar importado, os americanos não usam equipamento militar importado, e os chineses, os chineses produzem de tudo lá dentro. Acho que até o ar está sendo feito na China atualmente. Mas isso aqui será uma pressão muito grande para a eletrificação. E eu coloco mais algumas, né? Vocês estão vendo o quanto está aumentando a chegada, não apenas de veículos eletrificados, mas de marcas. Cada vez mais marcas estão trazendo seus veículos eletrificados. Então, a guerra de tarifas nos países ricos faz com que os produtores de carros tenham que buscar o mercado. A Europa está fechando as portas aos carros chineses, os Estados Unidos barrou, fechou, trancou, botou cadeado e soldou a porta para os carros chineses. Então, quem é que está com as portas abertas para o mercado? O Brasil. Então, eles vão vir cada vez mais para cá, né? E vão montar fábricas aqui até com uma estratégia, uma estratégia fiscal, né? Para reduzir os impostos. Então, se cada vez mais carros serão oferecidos aqui, então o número de carros no Brasil tende a aumentar. Com a montagem das fábricas, gerando emprego aqui e reduzindo os impostos e reduzindo os custos, os impostos no caso de importação, o que acontece? A tendência é que o número de carros no Brasil aumente. A guerra no Irã faz o petróleo ficar caro. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão buscar mais os carros elétricos. Quem depende de rodar muito, quem faz entrega, quem trabalha com Uber, quem vive viajando mais do que 50 km por dia, vai buscar carros elétricos, ou eletrificados pelo menos. As tragédias climáticas, que nos abateram muito severamente no ano passado, também vão gerar políticas públicas e até através da conscientização das pessoas, a busca pela eletrificação, no mínimo a híbrida, que eu acho a mais interessante para o país no momento. E o capitalismo chinês, que a gente sabe que o comunismo é só na política, fora o perfil comunista da política chinesa, o resto tudo é capitalismo.
A China só dá certo porque é capitalista na sua economia, capitalismo de mercado, de consumo, e as próprias marcas concorrem umas com as outras. Então, e falem, né? As empresas vão à falência na China, pelo que nós estamos conhecendo agora. Então, cada vez mais marcas vão chegar, vocês viram Omoda, Jaeco, GAC e Geely, cada vez mais marcas. Já estávamos acostumados com BYD, GWM e Chery, e agora há outras com as quais nós vamos nos acostumar. Então, quanto mais marcas e mais modelos, concorrência, preços caindo, número de carros vendidos subindo. E mais uma informação importante, como por exemplo nós vimos na Renault, a Renault fazendo parcerias com fábricas chinesas, ou seja, maquiagem de produto, né? Vai pegar um carro chinês, vai botar a marca da Renault, vai vender aqui. Mas isso vai abrir as portas de fábrica, concessionária, uma estratégia bastante interessante. Então haverá as montadoras que perderam o bonde da história, não desenvolveram os seus carros elétricos e híbridos, estão fazendo parcerias com empresas chinesas para trazer os carros. Então, por tudo isso, embora não seja especialista no setor, eu entendo que, logicamente, a quantidade de carros elétricos vai subir no Brasil e a dos híbridos já está subindo, né? Tanto em números absolutos quanto em percentuais, ok? Muito obrigado, esta é a nossa bandeira. Mantenha o Círculo Virtuoso no YouTube, que você curte o vídeo, você se inscreve no canal, as notificações você ativa e você compartilha para outras pessoas. Nossa bandeira, sem partido de todos, desde 19 de novembro de 1889. E para fechar, não acredite em tudo que você vê por aí, ok? Obrigado e até a próxima.